Bom dia, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia que está se iniciando. Quero desejar um ótimo início de semana para vocês, agradecê-los, pela presença de vocês aqui na nossa aula e dizer que isso é muito importante, tá bom, pessoal? Bom, nós daremos continuidade, aos nossos conteúdos da aula passada, onde a gente estava trabalhando sobre a regionalização da Europa, ok? Nós falamos que a Europa, o continente europeu, ele também passa por sua regionalização, onde os países serão agrupados, dentro dessas regiões. Nós situamos 4 regiões, da Europa, 4 regionalizações. Nós temos a chamada Europa Ocidental, nós temos a Europa Setentrional. Na página 56, a gente tem um mapa da divisão, da Europa Meridional e da Europa Centro-Oriental. Então, a gente vai estar vendo aí ao longo do capítulo sobre essas 4 regionalizações que nós podemos encontrar na Europa. Bom, na página 57, galerinha, nós temos aí a Europa Ocidental, A Europa Ocidental, pessoal, vai ser composta por vários países que serão banhados, pelo nosso Oceano Atlântico. Quais são esses países? O Reino Unido, a Irlanda, a França, que serão banhados pelo Oceano Atlântico. Além disso, a Europa Ocidental também terá países que terão, na verdade, uma relação direta pelo chamado mar com o Atlântico, com o Oceano Atlântico, e também pelo Mar do Norte, que no caso são os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica e a Alemanha. E também nós temos países da Europa Ocidental que não possuem nenhuma ligação direta, ou seja, não possuem saída para o mar, ok? Mas nós temos a Áustria, a Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein, Eu vou pedir que vocês marquem, esse primeiro parágrafo aqui sobre a Europa Ocidental, ok? Então, nós temos aí, vários países que formam a Europa Ocidental. Eu gosto sempre de destacar, quando eu vou falar sobre a Europa Ocidental, pessoal, que é a região ali da Europa, a regionalização da Europa, que vai apresentar os países mais industriais e mais desenvolvidos. Por exemplo, nós temos a Alemanha, que faz parte aí da Europa Ocidental, que atualmente é o país mais industrializado, mais industrial da Europa, configurando também uma importante potência econômica dentre os países europeus e também sobre os países do restante do mundo, ok? Então, as porções ocidentais, e as porções centrais da Europa Ocidental vai ser considerado, as porções mais desenvolvidas do continente europeu, ok? E essas porções, essa porção da Europa Ocidental vai possuir aí uma das maiores potências econômicas do mundo. E também não podemos esquecer que dentro da Europa Ocidental nós temos o país que foi o berço aí, vamos dizer, da Revolução Industrial, no caso do Reino Unido, dando destaque para a Inglaterra, E que vai vamos dizer assim, será um molde para os outros países poderem se industrializarem, na visão britânica, vamos dizer assim, Então, a Europa Ocidental é a regionalização mais desenvolvida economicamente, falando da Europa, Ali nós temos o Reino Unido, nós temos a Alemanha, a França, entre outros países ali que vão ser muito importantes para a formação econômica dessa porção ocidental, ok? Bom, a Europa Ocidental, ela também vai ter, pessoal, o maior número de países que vão integrar o chamado G8, O que é o G8,
é o conjunto, tá, de países mais industrializados do mundo. O G8 é formado pelos países mais industrializados e mais desenvolvidos do mundo, ok? E também, além desses países mais industriais e desenvolvidos, nós também temos a Rússia, que faz parte, tá? A Rússia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Itália vão formar aí o G8, ok? Que são, então, é o conjunto dos países mais industrializados do mundo. E a Europa Ocidental, tá? Vai ter aí o maior número de países participando desse grupo. Eu vou pedir que vocês marquem também esse último parágrafo aqui, que a gente está falando um pouco sobre o G8, ok? Seguindo aí, pessoal. Bom, uma outra regionalização que a gente vai estar vendo agora é a Europa Setentrional, tá? Os países que vão compor a Europa Setentrional, eles são chamados de nórdicos ou bálticos, ok? Os países nórdicos, na página 59 a gente tem, ó, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, tá? A Noruega, a Suécia e a Dinamarca, eles configuram, né, arquipélago e península de Jutlândia, tá? Que se formam a partir de uma denominação escandinávia, que eles vão chamar, tá? Mas isso aí, vocês não precisam ficar preocupados com os nomes, tá? É só uma curiosidade. Então, a Europa Setentrional vai ser dividido aí entre os países nórdicos e os países bálticos, tá? Bom, já os países bálticos, pessoal, eles faziam parte, então, da antiga Europa Oriental durante o período soviético, tá? E aí depois eles vão se tornar mais independentes, né, economicamente, e aí eles vão ser integrados com a parte oeste do continente e também, obviamente, com a Europa, tá? Setentrional. Bom, seguindo aí, na página 59, no último parágrafo, olha só que importante. A Europa Setentrional sofre forte influência dos fatores naturais em suas paisagens, principalmente no extremo norte, onde predomina o clima polar. Por que eu estou falando que é importante? Porque nessa porção da Europa Setentrional, né, ou seja, aquela porção mais ao norte da Europa, predomina esse clima polar, tá? Um clima muito frio. E aí a gente vai encontrar na Europa, nessa porção setentrional, diferentes vegetações que são adaptadas a esse clima polar. Isso também é interessante, pessoal, por quê? Porque a gente tem que analisar o seguinte: quanto mais frio for o local, né, o lugar, menos, na verdade, povoado tem de ser esse lugar, por causa das condições climáticas, né? Então a gente vai encontrar diferentes fatores que vai fazer com que a Europa Setentrional seja uma porção da Europa não tão povoada, tá? Justamente por causa dessa questão climática. Além disso, vale destacar que nas porções mais ao sul dos países nórdicos e bálticos, né, vai ser onde a gente vai encontrar a maior população, porque aí o clima é mais favorável, e também onde a gente vai encontrar as principais atividades econômicas e os recursos naturais, tá? Quais são as atividades econômicas mais propensas da Europa Setentrional? A indústria, tá? A indústria também vai ser bem presente nessa porção aí, tá? As condições naturais dessa porção vai favorecer a produção de energia elétrica, né? Porque lá a gente vai encontrar vários rios de planaltos, ou seja, com queda, tá? A gente também vai ter exploração mineral, como ferro, petróleo e gás natural. Nós temos a produção de madeira, de papel, celulose, tá? Devido à presença das florestas coníferas, ok? Então, essa porção setentrional da Europa aí vai apresentar um clima mais frio, né? Um clima polar, e aí as pessoas vão estar adaptadas àquele clima. Então, na porção mais ao sul dos países, vamos dizer assim, é onde a gente vai ter um desenvolvimento industrial, onde a gente vai ter a maior concentração populacional, ok?
Bom, pessoal, agora na página 60 nós temos uma outra regionalização, tá? Que é a Europa Meridional, ok? Quem é que compreende a Europa Meridional, né? Quais são os países? Atenção aí, porque tem coisa bem familiar pra gente, tá? Bom, a Europa Meridional, pessoal, são os países que estão situados mais ao sul do continente europeu. Por exemplo, Portugal e Espanha vão formar a chamada Península Ibérica, Itália, que forma a Península Itálica, a Grécia e também parte da Turquia, que pertence à Europa, tá? Bom, além desses países, nós temos outros países também pequenos países que vão formar a Europa Meridional. Por exemplo, Vaticano, Andorra, San Marino, Mônaco e República de Malta, né? São países considerados pequenos. Então, qual é a regionalização da Europa, né? Onde os nossos colonizadores estão situados? No caso, Portugal, Europa Meridional, tá? Quase que todos esses países que fazem parte da Europa Meridional serão banhados pelo Mar Mediterrâneo, tá? Por isso que a Europa Meridional também vai ser chamada de região mediterrânea, ok? Bom, além disso, pessoal, essa região ela vai ser bem caracterizada por causa das questões culturais e históricas que envolvem essa região meridional da Europa. Por exemplo, vai ser nessa porção meridional, na Europa Meridional, que vão nascer, né, vão, na verdade, florescer as civilizações grega e romana, né, tão conhecida aí no meio da história por vocês, tá? Além disso, a gente não pode esquecer também que vai ser a partir da Europa Meridional que nós teremos o início aí das grandes navegações, né, o desbravamento dos territórios, né, pelas grandes potências da época lá das grandes navegações, sobretudo Portugal e Espanha, né, que no início foram esses dois países que vão dar início à exploração de novos territórios, inclusive, né, aqui do território brasileiro. Então, a Europa Meridional carrega essa história, essa cultura, né, europeia, sem contar que é uma porção também bem atrativa para o turismo, né, devido a essa questão da colonização que era imposta tanto por Portugal e Espanha. Obviamente que depois vão vir outros países, né, que vão fazer parte aí desse processo colonial, mas de início Portugal e Espanha vão se destacar. Então a Europa Meridional ela carrega essa questão histórica e cultural, né? Por isso que eu falei, muito familiar pra gente, né? Porque nós tivemos aí dois países, Portugal e Espanha, né? Vamos dizer assim, que vão ser os dois países que vão tentar colonizar o Brasil, vão estabelecer dois tratados, o primeiro que é o Tratado de Tordesilhas, né? Onde dividiu os territórios, vamos dizer assim, do mundo entre Portugal e Espanha, e aí depois a gente vai ter o rompimento desse Tratado de Tordesilhas, dando início aí o Tratado de Madrid, e aí é quando Portugal, né, se aposta totalmente do nosso território brasileiro. Enfim, só resumindo, para vocês terem noção, né, da importância que esses dois países tiveram sobre aqui, principalmente na porção da América do Sul, né, o Brasil que foi colonizado por Portugal e Espanha que vai colonizar o restante da América Latina, né? Então, a Europa Meridional, ela carrega, vamos dizer assim, esse peso cultural, esse peso histórico, entre outros países. Galerinha, fiquem atentos lá no sistema lá, tá? Que eu vou colocar para vocês as atividades de hoje, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão!